sempre na casa. Tá boa. Acho que tá. Agora, pastora, já estou assim que sem óculos não vai, né? Naquele jeito. Quero dizer que é um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com a minha igreja, estar aqui com você, visitante, que é corpo de Cristo, você que está vindo conhecer. E de verdade, eu estava ali durante o louvor pedindo ao Senhor que eu diminua nessa noite. De verdade, assim, eu não quero que nenhum raciocínio humano seja maior do que a presença do Espírito de Deus, que é o único capaz de fazer conosco a jornada da cura. Que é o único capaz, porque Ele conhece nos tempos da nossa vida. Ele caminhou conosco e Ele sabe pontualmente as áreas aonde nós fomos feridos por alguém. Ou nos deixamos ferir, porque esse é um outro lado da nossa necessidade de cura. Porque muitas vezes a gente trata só como algo que me fizeram, mas em muitas situações, muitas mesmo, tem a ver com a forma como eu lido com o que me fizeram, como eu entendo, como eu interpreto, como eu trato. A minha falta e a minha dificuldade, às vezes, de resolver as coisas nos tempos que elas precisam ser resolvidas, e vou vivendo mais um ano, mais uma década, e empurrando com a barriga questões lá de 1900 antigamente, que já eram para estar resolvidas. Se eu e você tivéssemos interpretado e tratado aquela situação que te fizeram, que me fizeram, da forma certa, da forma bíblica. Quando a pastora Mina me deu a missão de estar aqui com vocês hoje, ela me deu uma direção de algo que estava no coração dela. E diante da direção que ela me deu, eu tenho um tema para essa noite. E o tema dessa noite é o seguinte: primeiro a obediência, vírgula, então a cura. Eu vou te explicar isso melhor. Primeiro a obediência, depois pode vir a cura. Amém? Primeiro nós precisamos fazer as coisas certas, para que a gente possa criar. É como se à medida que você faz aquilo que é certo, você estivesse semeando o caminho da cura na sua própria história. Amém? Primeiro o nosso caráter, as nossas escolhas, a busca de uma vida de retidão, para que eu possa viver a cura. E por que isso, Flávia? Porque muitos de nós, quando você está vivendo um momento de dor, e é possível que muitos aqui hoje chegaram aqui com um problema grave na alma, com uma questão familiar desesperadora. Sabe, você está aqui depois de uma notícia difícil que você recebeu essa semana. E a dor e o sofrimento, eles fazem com que eles sugam uma energia da gente tão grande, que eles limitam a nossa capacidade de ver o restante das coisas. E você fica ali em volta do seu problema, dando volta nele, de um lado para o outro, se debatendo igual uma pessoa desesperada, e não consegue enxergar as coisas que estão ao redor do seu problema, para buscar a solução que você precisa. E nessa noite, nosso exercício, ele vai ser um pouco nessa direção. Ao invés de você buscar a cura dentro do problema, você vai começar a buscar a cura fora. Você vai sair desse cerco do seu problema, que pode ser muito grave, ou pode ser uma questão de identidade, que você carrega com você há anos, que gera limite. Um dos grandes problemas e dificuldades das doenças da nossa alma, que fazem com que a gente necessite de cura, é porque ela gera limite para a gente.
Ela limita. Você poderia ter tido outros relacionamentos, outras oportunidades, outras performances no contexto de trabalho, de escola, de faculdade. Mas a doença da alma, ela limita você. Ela atrapalha e por isso ela é inimiga de Deus. Porque ela impede que você seja tudo aquilo que Deus te projetou para ser. Que você viva o ápice do seu ser. Que você desfrute tudo aquilo que Deus tem. Que você faça tudo aquilo que Deus conta que você faça. E nessa noite eu queria que a gente vai abrir um texto um pouco diferente para falar de cura interior. A gente vai ler, vai começar lendo o texto de Deuteronômio. Abre aí no Velho Testamento. Você vai ler o livro de Deuteronômio comigo. No capítulo 28. E nós vamos, como eu disse, fazer um exercício lógico em relação à cura. Porque a gente vai partir de uma visão diferente. A gente não vai ficar mergulhado no problema, a gente vai para fora dele. Para a gente entender o que a gente tem que fazer. Para que venha a cura. Para que venha essa vida reta, linda, cheirosa, feliz, cheia de paz, cheia de alegria que o Senhor tem para nós. Amém? Então, você já abriu lá em Deuteronômio, no capítulo 28, diz assim o texto: as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Tudo o que vocês fizerem será abençoado. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês todos aqueles inimigos que os atacam. Virão sobre vocês por um caminho e por 7 fugirão. Porque o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, te abençoará na terra que Ele te der. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem a Deus e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do ventre, nas crias dos animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva na sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de você cabeça de nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir a outros deuses e prestar-lhes culto. Eu queria que você fizesse um exercício mental comigo agora. Eu queria que você imaginasse o problema grave que te trouxe aqui nessa noite, que está com você. Ou, como eu disse, essa questão na sua identidade, que é um espinho na sua carne, que você se sente, por mais que você já tenha feito terapia com os melhores terapeutas dessa cidade, dessa nação, você ainda não resolveu esse problema da sua autoestima. Essa sensação de rejeição.
Ela te persegue. Agora, eu quero que você faça o seguinte exercício comigo. Você vai imaginar que você está saindo desse lugar. Não tem problema imaginar não, tá, gente? Não é pecado, não. Fica preocupado, não. Deus, ele fazia isso. Ele fez isso com Abraão. Quando ele quis ensinar, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando ele quis que Abraão entendesse o que ele ia fazer com ele, Deus leva Abraão fora da tenda e manda ele imaginar que as estrelas dos céus eram como a descendência que ele faria com ele. É um exercício mental e eu queria que você fizesse isso comigo nessa noite. Eu queria que você saísse desse lugar de dor, de problema, e você imaginasse esse texto que você acabou de ler. Uma vida de bênção. Uma vida de prosperidade. Não tenha medo. Eu sei que tem gente que está com medo de imaginar isso. Porque a sua história tem tanta dor, tanta coisa difícil, e eu não vou te contar meu testemunho hoje, mas eu também tenho muito. Mas eu tenho aprendido a sair desse lugar e ir lá fora e olhar o que Deus diz que tem para mim. E Ele diz que eu sou bendita, que os meus filhos são benditos, que aquilo que eu colocar na minha mão vai prosperar. Eu posso não ser nunca uma pessoa rica, mas na minha casa não vai faltar. Porque se faltar, vai ser para Ele me ensinar que Ele é Deus. E Ele vai trazer a provisão, o maná, o milagre. Para me provar que Ele é vivo. Você precisa nessa noite, meu irmão e minha irmã, sair desse contexto da dor, se desapegar dela. Se desapegar desse sofrimento e começar a imaginar que é isso aqui que Deus tem para a sua vida. Uma vida de prosperidade não é isenta de dor, não é isenta de sofrimento, mas Ele diz e Ele promete que se você obedecer, você vai criar uma vida alinhada às bênçãos. E as bênçãos, elas vão vir atrás de você, não é você que vai correr atrás de bênção. Então, nessa noite, a gente parte daqui, porque eu quero conversar com você sobre que atitudes, que posturas de obediência nós precisamos ter. Nós precisamos buscar qual é a nossa parte nesse processo de cura interior, de libertação, que o Espírito Santo não vai executar. Ele nos fortalece, Ele faz milagres, mas precisa haver uma atitude nossa, de desejar obedecer à vontade de Deus. E se alinhar, porque há uma lógica na obediência. Aquele que nos criou sabe o que dá certo, sabe o que funciona. E é possível que nessa noite você está aqui, você está com uma dor grande, você foi traída pelo seu marido, ou você, esposo, foi traído pela sua esposa. Você está lidando com um sofrimento agudo mesmo, tá difícil para você esse processo todo. Mas esse processo, ele é fruto de uma história de desobediência. E eu não estou falando isso para colocar peso em você, para dizer que você é responsável pelo ato errado do seu marido, da sua esposa, não. Mas muitas vezes nós, com uma vida de desobediência, quando nós não semeamos uma postura nos papéis que a gente tem que ter como esposa e como esposo, a gente gera aquela ferida. Ao invés da gente semear com a obediência um casamento feliz, a gente semeia com a desobediência. E o que seria, Flávia, a desobediência? Uma mulher rixosa, um marido bruto, uma pessoa que não está atenta às necessidades. Eu vou tocar num ponto aqui que o Espírito Santo falou tanto comigo. Não fique chocado, não. Mas uma mulher que não tem sexo com seu marido. Casamento sem sexo não é casamento. E aí o marido vai trair você lá na frente, você vai ficar ferida com a situação, mas se você olha toda a história, você semeou aquilo. Nunca, diante de Deus, você vai poder se responsabilizar pelo ato errado do seu marido, que não justifica o erro dele, mas explica. Você está entendendo do que a gente está falando nessa noite? Quais são as atitudes que a gente tem que ter e as que a gente tem que abandonar para gerar uma vida de cura, uma vida de paz, uma vida abundante, como esse texto, quando você vai lendo, enquanto a gente ia lendo aqui, alguns irmãos glorificavam a Deus, se apossavam dessa verdade de Deuteronômio 28, que é
isso que eu quero que você sonhe, é para esse lugar que a gente vai caminhar, amém? Nessas semanas de cura interior. A gente está caminhando para esse lugar. Porque pode ser que hoje, né, você está vivendo um momento difícil, mas você vai sair daqui todas essas terças-feiras com essa perspectiva de semear a vida que você quer para daqui a 1, 2 anos, amém? Amém, irmãos? Então a gente precisa entender quais que são as atitudes que a gente está tendo que são desobediência, que estão fora do propósito de Deus, que não estão alinhados aos princípios, ao que a palavra de Deus diz para nós, que a gente precisa fazer, e que explicam algumas das nossas feridas, alguns dos nossos processos de dor. Às vezes, na vida financeira, a gente não cumpre nada do que a Bíblia ensina. A gente não é dizimista, você não é um bom mordomo, você não, a gente tem que olhar para a palavra de Deus, é lindo. Você quer aprender sobre dinheiro, vai aprender com a história de José. Como é que José fez? Guardou no tempo de fartura para ter uma previdência para o tempo de falta. E você não tem atitudes que semeiam a bênção, que semeiam uma vida próspera. E aí o que acontece? O dinheiro chega na sua conta, você já gastou. Tem gente que se acostumou a viver devendo. Deixa eu te falar, eu quero que nessa noite você realmente tenha nojo dos atos errados. Saia dessa zona de acomodação com as coisas que você está fazendo, que estão te jogando numa vida doentia, numa vida infeliz, que roubam a sua paz, roubam o seu sono, atrapalham os seus relacionamentos. Você, o homem, né? Eu aconselho muitos jovens, eu sempre digo, um homem tem que ter dinheiro. Mulher tem que ter dinheiro, claro, Flávia, você está sendo machista. Não, mas é homem provedor. Então, se um homem, ele na família, ele está sempre com problema financeiro, isso para a autoestima do homem é um problema. Afeta a vida relacional, sexual. Ele com os amigos, ele tem sempre vergonha de estar com os amigos, porque ele nunca pode pagar a pizza, ele nunca pode fazer. Então, o homem, ele tem que ter, se você é um homem que vem de uma família, que carrega uma maldição comportamental, de prejuízo, de falência, de nunca ter um emprego certo, está sempre devendo, você precisa nessa noite tomar uma atitude e dizer, Deus, acaba em mim. Porque a partir de hoje eu vou identificar os pecados de desobediência que me levam para esse lugar. E eu vou mudar essa história. Em mim acaba, você tem que se conformar. Pelo amor de Jesus Cristo, não sai dessa conformidade do problema. Sai dessa zona de conformismo. Ah, minha família, Flávia, tem problema de relacionamento. Né? E aí, sogra não fala com nora, genro não fala, irmão não fala com... Isso não é de Deus, gente. Isso é maldição. Isso adoece, isso gera... Olha, tem quanta incidência de câncer na atualidade, é uma coisa absurda. Às vezes eu abro o Facebook e só choro. Porque você vai vendo tantas histórias, tantos problemas que as pessoas estão vivendo, e quando você vai estudar, você vê o alto índice de sofrimento das pessoas que estão gerando doenças físicas. E eu quero te dizer, não se conforma com isso. Você que é mãe, seus filhos não falam um com o outro, em nome de Jesus, se levanta nessa casa, vai lá para o teu quarto de guerra e começa a pedir ao Espírito Santo. O que você pode fazer? Quais são as estratégias que você, como uma mulher sábia, vai usar para acabar com isso? Porque essa quebra no relacionamento agride a palavra de Deus, agride a Deus, e atrai a maldição, e atrai o problema. Entende? E vai sendo passado de geração em geração. Então, a primeira coisa para nós nessa noite é entender a nossa perspectiva de cura. Cura, ela é gerada a partir de uma vida de obediência. Não adianta você vir para cá, você pode fazer 40.000 semanas de cura interior e continuar vivendo uma vida fora da palavra de Deus, você vai continuar doente.
e dando trabalho. Aí, pastora, eu vou fazer um adendo, que você está me lembrando uma coisa. Que a última vez aqui no Oásis eu comentei que eu não tenho paciência com pessoas que não caminham. E depois foi engraçado que várias pessoas vieram falar comigo, né? Eu, como psicóloga, falar isso, né? Flávia, eu vou afirmar isso. Quando eu cuido de uma pessoa que ela insiste em desobedecer, de verdade, eu não tenho paciência. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu ando, mas a pessoa continua fazendo as coisas erradas e vem chorar que está dando errado, mas é lógico, é uma questão de inteligência, é lógica. Guarda isso. É lógico. Deus não é ilógico. As coisas têm um sentido no universo. No funcionamento do nosso corpo. Quando Ele manda você perdoar, é porque Ele fez você e Ele sabe que se você não perdoar, você vai ficar doente. Está entendendo? Quando Ele manda você ser grato, é porque Ele sabe que se não houver gratidão, não há alegria, não há endorfina, não há hormônio de prazer, alegria em você. Então, entenda uma coisa, não adianta você ficar dando trabalho, você ficar aí, sabe? É a partir dessa noite, desses dias de cura interior, que você entenda de uma vez por todas e que a gente faça um movimento que comece nesse lugar, um movimento novo de cura interior. Não de alguém que vai vir aqui chorar, não, mas vai chorar pedindo força, Jesus, me dá força para eu enfrentar e para eu me levantar desse altar e ser alguém que vai ser um canal para outros, que vai mudar, que vai transformar, amém? Então, irmãs, irmãos, queridos, jovens, né? Jovens, em nome de Jesus, jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno. Sejam obedientes. A obediência vai respaldar a sua vida de sucesso. A obediência vai te proteger daquelas amarguras todas na alma, que às vezes você vê um monte de gente mais velha tendo. Obedeça a palavra de Deus. Amém? Flávia, que áreas que a gente pode pensar nessa noite? Que áreas? Como eu falei, assim, eu não queria ser, eu quero ser muito simples com vocês, quero partilhar daquilo mesmo que está no meu coração, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Fazer as coisas certas trará a cura para as nossas vidas, porque somos feridos por causa da transgressão, da desobediência, da humanidade, de alguém ou da nossa própria corrupção interior. As feridas vêm porque houve transgressão de alguma forma, no universo, em alguém ou em nós mesmos. Mas se nos alinharmos a uma vida de obediência, entramos no processo de restauração e cura da nossa alma. Algumas áreas que precisamos escolher, decidir, e aí é uma decisão pessoal. Sabe, não é a pastora que vai fazer por mim, não é meu pai que faz. Eu tenho que decidir. É um ato seu. Você tem que fazer. É você que pode fazer. O psicólogo não vai fazer por você. O líder não vai fazer. É você que tem que decidir em algumas áreas. É a primeira delas que eu quero falar com vocês. Já citei aqui alguns exemplos. Em relação aos papéis que a gente ocupa na sociedade. A palavra de Deus, ela tem regra e orientação para qualquer área da nossa vida. Para ser filho, tem um jeito para ser filho. Êxodo fala, mandamento, com promessa, honra teu pai e tua mãe. Amém? Para quê? Para que sejas longos seus dias sobre a terra. Para que você seja uma pessoa próspera. Amém? Seja bem-sucedido. Flávia, mas o meu pai, você não sabe que o meu pai é o maior causador de ferida, mas mantenha-se obediente à palavra de Deus. Faz igual Davi fazia diante de Saul. Saul arremessava a flecha para cima dele, Davi desviava. Então, quando vier do seu pai, da autoridade, da sua mãe, uma palavra dura, uma palavra que agride você, às vezes sua mãe está falando uma verdade para você, mas o jeito de falar te fere. Sai. E Flávio, o que é sair no sentido simbólico? É não acolher aquilo no seu coração. É entender. Faz esse exercício assim, igual eu vou te ensinar. É o jeito que minha mãe sabe. É como ela aprendeu.
é como fizeram com ela. Então, não vou me ferir. Flávia, mas você está falando, eu estou falando do que Jesus ensinou. Anda a 2ª milha. No Velho Testamento, ontem a gente estava no cultinho doméstico lá em casa, né? Que é mais uma farda que qualquer outra coisa, com 3 meninos. O Mário estava lendo o texto que fala sobre a porta larga e a porta estreita. E aí o Bernardo começou a fazer um comentário sobre que no Velho Testamento os heróis eles matavam, como os super-heróis, e que no Novo Testamento com Jesus é diferente. O ensinamento de Jesus não é esse, você não mata. Você anda junto, você perdoa. É diferente, é estreito, mas é esse caminho que conduz à vida eterna, à bênção. Então, é seu pai e sua mãe está agindo com você de uma forma agressiva. Às vezes te feriu do ponto de vista grave. Traiu, fez uma coisa muito errada, abandonou a família. Você vai sofrer, você é humano, é verdade. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer. Mas sofra os dias necessários e cada dia que você lembrar daquilo que teu pai fez, fala, foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. É graça. Senhor, perdoa meu pai, me ajuda a perdoar meu pai, a conseguir amar o meu pai, porque é assim que você vai viver cura. Quando você, mesmo diante do erro dos outros, das coisas mais... você tem todos os motivos para errar, você vai decidir obedecer a Deus e a palavra de Deus. Como que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser, né? As autoridades, a gente tem que ser submisso, tem que ter respeito. O seu chefe, eu falei aqui de vida profissional, muitas pessoas, elas estão comendo o pão que o diabo amassou, como diz aí, porque as atitudes são atitudes que não são do reino de Deus. Elas roubam tempo no local de trabalho. Elas roubam coisas no local de trabalho. Elas não fazem o que precisa ser feito. Elas não cumprem a palavra de Deus. A palavra de Deus fala. Está aqui, para você que quiser anotar, Colossenses 5. Fala sobre isso. Faz como se fosse para o Senhor. Quando você está lá trabalhando, pode não ter ninguém te vendo, mas você faz consciente que é como se fosse para o Senhor. Então você faz o melhor. Você não vai roubar tempo, você não vai roubar coisas, você não vai falar mal, ficar fazendo confusão. Deixa o outro trabalhar um tanto e você fica com menos. Por quê? Muitas vezes você está aqui hoje e eu tenho certeza, não é porque eu estou falando não, é porque eu tenho certeza, porque o ser humano é assim. Tem um monte de gente que está aqui com problema. O problema gerou um problema na família que começou na vida profissional. Começou numa vida de desobediência aos princípios básicos da palavra de Deus sobre como você é funcionário ou como você é patrão. Você não é uma pessoa justa. Só nega imposto. Não paga o que é de direito do seu funcionário. Gente, isso é sério. Eu sinto se eu não vou comover você com essa fala. Sinto mesmo, mas eu quero... Como eu falei, que não seja nada meu, lógica, raciocínio científico, não, é a palavra pura de Deus. Que é simples, se não faz, vai colher aquilo que não fez, não vai ter resultado positivo. Amém? Flávia, uma outra área que eu preciso estar atenta, a minha mente. A minha mente, eu queria que você abrisse comigo esse texto lá em Filipenses 4. Rapidamente. Filipenses, no capítulo 4. Eu teria muitas outras áreas, eu tenho certeza disso, mas eu trouxe algumas que eu identifico que aparecem para nós muito fortemente. E aqui, no versículo 8, Paulo está falando à igreja de Filipe, sobre que postura mental a gente tem que ter. E à medida que você ouvir o que eu vou falar, que eu vou ler da palavra de Deus, você vai acompanhar aí, eu queria que você também fizesse um raio-x da sua mente. Amém? Para você identificar o que aqui
Está fora, você não tem na sua mente, está diferente. Então diz assim no versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Tem uma receita de bolo que Paulo deu aqui. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, que é boa fama, excelente, digno de louvor, isso deve estar na sua cabeça. Quando você vai fazer uma avaliação, né, das pessoas, como é que é a sua mente? Gente, isso aqui é o Espírito Santo está pegando aqui no meu pé. Porque você justifica assim, mas eu já apanhei muito nessa vida. Então agora eu não sou mais inocente, não. Eu penso o pior dos outros primeiro, porque aí eu não vou me ferir. Só que você está fazendo um movimento contrário do que a palavra de Deus diz. Ela está dizendo para mim e para você que eu preciso pensar o melhor. E é provável que nós aqui, estejamos sofrendo e desfrutando negativamente de doenças emocionais só por questões da mente, da nossa forma de pensar. Ninguém falou, ninguém fez nada, não. É só o que você imagina. É só o que você deduz. É só a leitura que você faz das pessoas, que é sempre a pior possível. Você conhece alguém que fica tentando interpretar? E aí qualquer movimento do outro, ela faz uma interpretação. Ah, ela fez aquilo porque ela estava querendo falar comigo. Virou de costa porque não queria. Você acha graça, mas tem muitas pessoas doentes porque elas vivem interpretando o pior do outro. Com essa questão de rede social, então, isso virou uma bagunça. Se a pessoa coloca lá uma frase, né, acontece direto comigo, que eu sou muito... Gosto de colocar o que está no meu coração. E as pessoas, às vezes, me mandam mensagem em inbox. Está tudo bem com você? Você está com algum problema? Tá? Tudo bem, não é bem disso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer para vocês é, cuidado com aquilo que está habitando o teu pensamento. É bom a fama? Como é que você vê as pessoas no seu dia a dia? Sabe? Como é que você está lidando? Ou uma outra coisa ligada ao pensamento, né? Eu falei da gratidão aqui, mas é uma postura mental. Hoje em dia, parece uma coisa assim do demônio. A questão da reclamação. Pessoas que tudo está ruim, tudo não está bom. E esse tipo de comportamento mental produz em nós uma vida amarga, uma vida doentia. Ao contrário, se você desenvolve uma mente pura, seja puro. É uma luta, porque em nós há um coração, uma mente incorruptível. Corruptível, quer dizer. Difícil. Você já viveu muitas experiências negativas que fazem você produzir pensamentos negativos. Mas lute contra isso. E quando você começar no seu pensamento, você, não, Senhor, a tua palavra diz, eu aprendi. Filipenses 4:8 fala que tem que ser puro, tem que ter um pensamento positivo das pessoas. Eu tenho que pensar o melhor. E isso vai enchendo você. Faz esse exercício agora aí onde você está, sentadinho. Começa a pensar bem de alguém. Quando você começa, busca as questões boas nessa pessoa. Ah, ela tem um monte de... Faz isso em relação ao marido. Ele tem um monte de defeito, mas quais são as qualidades dele? Exercita uma mente pura, uma mente que louva, uma mente que agradece automaticamente. O seu corpo é tomado por uma sensação boa. Porque Deus... Flávia, por que você está falando isso? Porque isso é neurociência, explica. E a neurociência só faz explicar aquilo que Deus já havia feito. Deus fez para que fosse assim. Por isso que ele diz na palavra dele que você tem que fazer isso. Porque se você fizer, você vai produzir endorfina em você. Você vai produzir sensação positiva.
O mundo olha para você, o mundo quer estar perto de você, porque é um saco estar perto de gente que só fala mal dos outros, que só pensa mal. Já viu essas pessoas? Chega perto dela, você comenta um negócio, ela já... A mente tão tenebrosa. E isso, você fala assim, Flávia, plantou lá, à toa não, a vida plantou, mas a pessoa cultivou. Então, nessa noite que eu quero ensinar para vocês e partilhar esse conhecimento com vocês, é que é simples. O Senhor falou, obedece a minha palavra. A minha palavra diz que você tem que cultivar uma mente pura. Se você cultivar uma mente que louva, que é pura, que pensa o melhor das pessoas, automaticamente você vai entrar num processo de semear cura para a sua alma. Você vai semear uma vida de paz. O texto termina falando isso. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Eu queria muito que nessa noite você saísse daqui assim, agarrando a palavra de Deus. Se de tudo você só lembrar da obediência, que gera uma vida abençoada, é o mais importante. Porque você tem a palavra de Deus para voltar para ela todos os dias. Para te lembrar do que você tem que fazer, amém? Flávia, é uma outra área, Flávia, que eu preciso pensar. Né? Eu coloquei aqui, eu dividi a mente em emoções e sentimentos, né? Que é uma coisa até que uma psicóloga fazia meio difícil, mas ninguém liga não, né? Então, o que eu quero falar aqui? Observar que posturas eu tenho que tomar em relação aos meus sentimentos. Eu coloquei aqui duas coisas. O amor, 1 Coríntios 13, que é uma atitude. O amor, gente, não é uma coisa que... Não é esse negócio de novela, não. Sabe? Que você se apaixona. Isso é paixão, é uma outra química. Amor é um sentimento que você desenvolve, que você decide diariamente. Amor por filhos, amor por marido, amor por familiar, amor por irmão. É uma coisa que você decide. Tá bom? Vamos aprender isso, sabe por quê? Porque tem horas que as suas emoções, elas dizem para você, não tem que amar. E ela é humana. Te feriu, te fez mal. Ela quer que você fique longe, mas você vai passar por tudo aquilo e você vai voltar para a palavra de Deus que diz que você tem que amar. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Eu vejo que a gente vive um tempo muito difícil em relação à educação de filhos. Uma geração de jovens, crianças, seres humanos, muito egoísta. E às vezes o amor por um filho, né? Eu falo que a maior prova do amor é esse. Porque um filho, às vezes, você faz de tudo, não está bom. Né? Às vezes, graças a Deus, Deus tem me abençoado, não é o meu caso. Mas às vezes você doa uma vida por um filho e ele só te decepciona. É desobediência em cima de desobediência. E aí é a prova de você continuar amando. Exercite o amor. É mesmo quando ele faz tudo errado, você continuar amando. Não significa deixar a vida fácil para ele, não. Não é isso que eu estou falando, mas é a atitude de amor, continuar acreditando. Vai lá entender o que é amor em 1 Coríntios 13. Esperar, ter paciência, suportar, acreditar. Quando o mundo não acredita mais. Já deu o BO um monte de vezes, já foi parar na clínica de reabilitação para trabalhar a questão da droga, já foi para a cadeia, já ninguém acredita. Mas você ama, você permanece acreditando. Amém? Você muda as estratégias, porque podem não estar sendo as melhores, mas você fica junto. Flávia, por que você está falando isso, falando de cura? Porque você precisa exercitar isso. Para quê? Para você ter cura. Sabe por quê? Seu filho pode escolher, é difícil, mas é verdade. Uma vida toda torta, e ele vai ter que colher a semeadura de uma vida de desobediência. Mas se você permanecer obedecendo, amando o seu filho, mesmo com toda a luta que você vai ver ele passar, você fica de pé. Você vai ter que ir lá visitar, às vezes, passar por uma situação dessa, que eu já acompanhei pessoas, às vezes na cadeia, às vezes numa clínica, né? Ajudar aquele menino, mas você fica inteira. Mesmo nessa situação. Que coisa doida, mas é assim que o Senhor faz. A nossa felicidade, uma coisa que eu aprendi com o Senhor, você entra sozinho nesse mundo e você vai embora sozinho. A nossa felicidade, ela só depende de Deus e da gente. Escreve isso aí nas suas anotações.
Só de Deus e da gente. O restante do mundo é fundamental, é importante, mas são anexos. É possível você ser pleno, feliz, curado, mesmo com as coisas ao seu redor muito difíceis. Porque Deus, ele fez as coisas de forma lógica. Ele não ia colocar a nossa felicidade na dependência do outro. Amém? Entende aí? Então, outra coisa, Flávio, perdão. Por que o perdão? Aqui é um ponto gravíssimo. Porque eu tenho certeza que pelo menos 60% de nós aqui temos algum problema nessa área. Por quê? Porque ninguém explicou para a gente direito até hoje o que é perdão. A gente ouve falar de perdão, mas a gente não entende se é continuar sentindo. Flávia, o que é perdão? Também não sei direito, não. Mas uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor. Que continua te amando e acreditando em você. Continua caminhando com você as milhas que forem necessárias. É uma atitude constante, já pré-definida. Perdão é quando você, por amar, você já perdoa até o que a pessoa ainda não fez, mas você sabe que ela pode fazer. Uau, é isso aí. Sabe o que Jesus disse e falou isso para Pedro? Está lá em Marcos 25, 26. Senhor, como é que eu faço? Como é que é essa situação do perdão? Você perdoa 70 vezes 7 por dia. Ou seja, qual é a metáfora escondida atrás dessa fala de Jesus? Você vai perdoar todas as vezes que forem necessárias perdoar. Por quê? Porque quem mais precisa do perdão é você mesmo. Quem mais precisa de perdoar sou eu que fui ferida. Porque se eu não perdoar, eu vou agarrar naquilo ali. E todo o meu futuro, que é lindo, que é próspero, que é de bênção, que é de tantas coisas boas, vai ficar agarrado no meu passado, que não perdoou. É muito difícil, gente, é. E eu não te falo com propriedade profissional, não. Eu já passei situações muito difíceis na minha vida. Dói demais, porque é uma luta da carne contra o espírito. Porque a carne que foi feita para a autopreservação da espécie, ela não aceita ser agredida. Ela quer reagir. Ela quer matar o outro que te feriu. É assim mesmo. Por isso, tantos homicídios num pós-traição, num pós uma situação de agressão. Por quê? Porque a carne, nossa humanidade, ela foi feita desse jeito. Para se defender. Só que ao mesmo tempo em nós habita um espírito que precisa se sobrepor sobre essa carne e dizer, não adianta matar. O preço já foi pago. Não há por que matar. Eu já perdoei o que ele fez, o que ela fez. Perdoa, libera, deixa ela seguir. Você pode escolher sim, em algum momento da sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar debaixo de uma constante agressão, pessoa te acabando com você. Pode ser que em algum momento da sua vida você precise se afastar um pouco de uma amizade, de um relacionamento que te agride, com certeza. Mas dentro do seu coração você perdoa, você deixa ir, você entende que o ser humano é essa condição. E você tem que liberar ele. Flávia, mas é muito difícil, você não sabe o que eu vivi. Eu não sei não, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece tudo. E eu também posso te afirmar que existem pessoas que passaram por situações muito piores do que você vivenciou. E como eu te disse no início, é você que precisa de perdoar para prosseguir a sua jornada. Amém? Então guarda isso no seu coração. O perdão é uma atitude de obediência no campo dos nossos sentimentos. É uma atitude sentimental, emocional, que a gente precisa tomar. E aí, você não toma um dia só não, você toma todo dia. Enquanto essa situação voltar à sua mente, porque o seu cérebro está requerendo de você resolver, você vai repetir o mesmo fim que você escolheu dar, que é o bíblico. Senhor, eu libero isso. Eu não quero ficar agarrado nisso. Eu entendo essa pessoa, é muito difícil, não é justo, não é justo.
mas aconteceu. Deus, Senhor, perdoa. Não sabia o que estava fazendo, não sabe o que está fazendo. Amém? Amém? Caminhando para o fim. Atitudes. Um campo, uma área que eu preciso observar na minha vida, né, para poder cuidar de criar a vida de cura que eu quero ter. Vou ficar repetindo, né, para você entender e não esquecer. Então, nas atitudes eu quero começar com uma área assim, que é a nossa língua. Atitude verbal, comportamento verbal. O texto de Tiago 3, depois você lê lá em casa, do versículo 2 ao 10, ele fala da língua como esse instrumento tão poderoso, que ele pode ser letal. Da mesma forma que ele tem o poder de abençoar, através do elogio. Quando eu elogio você, eu digo para você, como você é linda, você é tão doce, você parece uma pessoa meiga. Isso vai te enchendo, porque eu estou falando a verdade, que eu estou percebendo de você. Emocionalmente você vai se enchendo, você vai criando uma pessoa melhor. Você constrói um ser humano feliz. Ao mesmo tempo, quando eu digo, você não presta, não consigo nem falar isso para você. Você não presta, né? Dia inteiro. E aí eu quero chamar muita atenção para o legado geracional que nós temos deixado. Nas nossas casas, com os nossos filhos. Sabe, eu já disse aqui algumas vezes, eu fui trabalhada para ser uma mulher de trabalho. Às vezes eu já disse isso. Não sei porque nasci mulher. Porque brava. Né? As pessoas que convivem comigo veem quem eu realmente sou. Não é que eu sou falsa, não. É que eu tenho essa natureza de fazer. É uma coisa que está em mim. E aí, o que acontece, pastora? Estou eu lá em casa, 4 homens, né? Aí a casa, de repente, se transforma. Esses dias o Bernardo falou assim para mim. Eu estava brincando com eles no Xbox, naquele joguinho que dança, rindo e tal, fazendo gaiatice. Daqui a pouco eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, tinha um copo de Toddy ali, eu não sei o que ali. Aí eu mudei a voz. Quem deixou esse negócio aqui? Aí o Bernardo virou para mim e falou, mãe, o que aconteceu? Você mudou a voz. Eu tenho orado, eu vou confessar aqui para você. Eu tenho orado por isso. Porque eu não quero e eu não vou ser essa bruxa. Gente, não é fácil não, o caminho é estreito. Mas eu tô orando. Porque eu quero saber educar sem ser uma bruxa. Não que eu não vou falar firme. Mas as palavras, elas têm o poder de destruir ou de abençoar. Uma bruxinha boa. Eu tenho orado mesmo para Deus me dar estratégia para ensinar sem destruir. E é uma coisa interessante, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pais, que são o que vão ser. Meninas precisam de colos de pai. Meninas, elas precisam aprender aquela coisa que ela, depois no casamento, vai ter que viver, ou deveria viver, porque é o projeto de Deus, de um pai que tratasse como princesa, que elogiasse, que cuidasse. Meninos precisam ser tratados como seres de honra. Mães de meninos, elas precisam tratar seus homens como homens. E como você ensina um menino a ser honrado se você vive xingando, falando grosso com ele o dia inteiro? Quando ele casar, o que vai acontecer? Ele não vai ser cabeça de casa nenhuma, porque ele não foi tratado com honra. Esse estudo está no livro aquele Amor e Respeito, esqueci o autor. Ele ensina isso e Deus me fez olhar isso na palavra. Ele ensina sobre essa questão de como tratar o homem, né? Amor para a mulher e respeito para o homem. E Deus, num estudo ali, me mostrou isso na educação de filhos, está na palavra de Deus. Então, um homem não pode ser tratado com palavra grosseira. Por quê? Você faz isso com ele, ele vai levar essa cachorricezinha, o tadinho, ok? Ou também desenvolver um comportamento agressivo com a esposa dele. Então, a gente precisa pedir a Deus para abençoar nossos lábios,
para que a gente libere a bênção, para que a gente encha a nossa casa de alegria. Amém? Uma mulher que reclama o tempo todo dentro de casa, ela enche a sua casa de uma atmosfera negativa. E isso aqui tem a ver com libertação. Porque os demônios, eles se alimentam das obras da carne. Todo pecado que você comete, os demônios se alimentam. E eles começam a ter autorização para ficar ali. Então você precisa entender, mas Flávia, eu nunca fui no centro de macumba, não fiz isso, aquilo, outro, que nunca acendi uma vela para Exu na minha casa, mas a minha casa às vezes parece um local, mas você não acende a vela, mas você fala tanta maldição com a sua boca, que é um culto a demônio. Amém? A minha boca é para proferir a bênção de Deus. Entenda isso no trabalho, em casa, na vizinhança, nos meus relacionamentos de amizade. Eu sou alguém para erguer, para levantar. Da minha boca, se tem... Flávia, mas se eu ver um problema, você vai conversar, você não vai acusar, você não vai fofocar, você vai resolver. Amém? Então, palavras que abençoam. Outra coisa, mãos limpas. Salmo 24 fala, a gente cantou aqui, né? Versículo 4 e 5, coração puro, mãos limpas. Atitudes limpas. Eu falei de retidão. Sabe? Como que são as suas atitudes? Como que estão as suas mãos? Literalmente, aonde você se envolve, o que você faz. Práticas. A gente vive um tempo que as pessoas estão tão perdidas do que é certo e o que é errado. Várias pessoas que dizem conhecer o Senhor, mas que estão tendo atitudes erradas. Indo contra a palavra de Deus. Roubo, sonegação. Atitudes mesmo erradas. Adultério. Mentiras. Cria confusão. Sabe, Deus quer ver em nós atos de justiça. A gente precisa ser diferente. A gente precisa pregar com a nossa vida. Eu não estou te falando isso porque eu cheguei nesse nível não, meu irmão, mas eu tenho ideia, e é isso que eu quero partilhar com você nessa noite, do caminho que eu preciso trilhar. Estou longe disso. Mas é simples, é esse o caminho de uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? Então, que a gente possa fazer um raio-x e ver quais são as atitudes, o que suas mãos estão apresentando. Sabe, você pode dizer assim com tranquilidade que a sua vida na faculdade foi uma vida de mãos puras? No trabalho, na sua casa? Você é uma pessoa que tem atitudes corretas? Amém? Que as pessoas podem confiar que o que sai de você é a verdade. Ou se de vez em quando o que rola é uma mentira. É tão difícil hoje em dia, gente, sabe por quê? É quase raro você encontrar uma pessoa que você confia. De verdade. Por quê? Porque as nossas vidas têm demonstrado atitudes frouxas. Uma hora a gente mostra que é de Cristo, outra hora é mais ou menos. Porque as pessoas veem a gente falando mal dos outros, as pessoas veem que a gente faz coisa errada. E aí, fica difícil. O que eu estou falando hoje faz link com uma palavra que o pastor pregou há 2 semanas atrás sobre quando o sofrimento bate à sua porta. Por quê? O natural da vida, que acontece com todo mundo, é uma provação ou é resultado de uma vida errada? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E eu quero terminar lendo com vocês o texto de Gálatas 5. Para terminar mesmo, se você quiser pode ficar de pé. A gente vai orar, eu queria chamar o pessoal do louvor. Queria te pedir que você não saísse, por favor, eu prometo que eu não vou demorar. Gálatas 5, diz assim, o versículo 16, vamos começar por ali.
Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se forem guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas que se assemelham a isso. E eu advirto a vocês, como antes já falei, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, e é o fruto tem a manifestação de tudo que a gente vai ler aqui. O que é o fruto do Espírito? E eu quero que você faça assim com a sua mãozinha para você profeticamente, simbolicamente receber. Através de uma vida com Espírito, esse fruto tem que se manifestar na gente. Diz assim: amor, alegria, paz. Ô Senhor, nós precisamos de paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, manso, suave e domínio próprio, autocontrole, autogestão. As coisas não me dominam, mas o Espírito de Deus que há em mim manifesta um domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? É automático, Flávia? Não é. Há perfeição, Flávia? Não há. Mas é uma jornada. É uma vida. É uma estrada. Que com Cristo, através de uma vida diária, jejum, oração, palavra de Deus, na sua intimidade, dentro de casa, todos os dias você tem que buscar. Nessa noite eu tenho certeza que algumas coisas elas saltaram a você. Porque como eu falei aqui para mim, esse jeito bravo, a amabilidade eu preciso. Mais do que outras coisas, talvez. Do que já precisei num dia de alegria, porque houve um dia tão tenebroso que eu não tinha alegria. Hoje a alegria já chegou, mas eu preciso de amabilidade. Então o que é que você precisa? O Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar. Ele vai promover cura à medida que a gente caminhar lado a lado